Bom, nós estamos mais uma vez no canal Energia News e hoje eu vou entrevistar dois especialistas em geradores de energia. E eu vou tentar descobrir com eles por que os geradores eólicos queimam tanto e queimam antes da hora. Você concorda que os geradores eólicos estão queimando muito no Brasil? Mas eles são especialistas em hidrelétricas, termoelétricas e muito mais. Eu trouxe aqui hoje para a gente conversar dois proprietários da Ecovis, uma empresa especializada em geradores, em grandes motores. Trouxe aqui o Marcelo Borchat, é um dos sócios fundadores da empresa, e trouxe o Israel Bernardo, um dos sócios da empresa também. Vocês dois são ex-WEG, né? E tem mais sócio ex-WEG na Ecovis hoje. Me fala um pouquinho, Marcelo, como é que surgiu a Ecovis? Quanto tempo ela tem no mercado e onde é que ela está atuando hoje? Bom, boa noite. Vamos lá, a Ecovis ela surgiu em 2011 oficialmente. Como o Ricardo bem colocou, nós somos oriundos de fabricantes, né? O principal fabricante nacional, que é a WEG. Todo o quadro societário da empresa ali se desenvolveu tecnicamente dentro da WEG e desde 2011 nós estamos aí com a Ecovis aberta, atendendo multimarcas, na verdade. Nós não temos uma marca específica, a gente atende todos os fabricantes de máquinas. E a especialidade da empresa são máquinas elétricas rotativas, então não é só gerador. Então, geradores, motores de diferentes portes, né, diferentes tamanhos, níveis de tensão. E aí, obviamente, nós acabamos migrando também para o setor eólico em função dessa expertise de máquina elétrica. Que tem uma aplicação bastante grande no Brasil hoje, né? Fica até à vontade para falar de outros tipos de fontes de energia. Nós vamos falar muito de eólica aqui hoje, porque a eólica é a dor do momento dos investidores em renováveis, né? Mas fiquem à vontade para trazer exemplos também de hidrelétricas, termoelétricas, sim, indústrias, porque eu sei que vocês têm um know-how muito grande, né? Israel, você está na empresa há menos tempo, mas é sócio, tá lá agarrado com o pessoal lá. Era WEG também, né? Isso, Ricardo. Boa noite a todos. Eu também aí vinda de um grande fabricante, né? A empresa WEG. E eu tô há menos tempo, é claro. Então, a partir de um convite dos fundadores da empresa, eu passei a fazer parte do time, fazer parte da família e também fazer parte do quadro de societários da empresa. Então, eu tive uma jornada nessa grande empresa, um grande fabricante brasileiro. E a partir daí, né, a gente criou conhecimento, desenvolveu habilidades e se conectou muito, né, com o que eu fazia lá e o que a gente veio fazer aqui na Ecovis, e o que a gente faz e o que ainda vai fazer e vai entregar para o mercado. E de fato, sim, a gente aqui vai falar dos geradores eólicos, mas onde tem ativo elétrico, máquinas rotativas, sistemas de automação, equipamentos de grande porte, a Ecovis pode apoiar o cliente, trazer soluções, buscando aumentar a disponibilidade e confiabilidade desses equipamentos. Quer dizer que não é só gerador, então? Nem só motor? Não. Automação também. Hoje, a Ecovis é um grupo, então nós temos outras empresas que formam o grupo Ecovis, e a gente, a partir dessa presença dos nossos clientes, e a partir da demanda que foram geradas a nós, a gente foi desenvolvendo, né, outras áreas de atuação. Então, a gente tem uma empresa dedicada a ensaios especiais, que é a Delta Tech. Então, a gente entrega uma solução de ensaios especiais para o mercado, analisando sistemas de isolação, analisando a condição dos enrolamentos da máquina, e também temos um braço dentro da empresa dedicado à parte de automação, entregando soluções de serviços em automação. Cara, excelente. Eu ouvi falar que vocês estão atuando além do Brasil. Isso. Como é que funciona isso? Você tem base para fora, vão lá, prestam serviço e retornam? O que você me diz, Marcelo? Assim, por uma necessidade do mercado e até clientes comuns, né? É até engraçado que a nossa migração, o nosso movimento para o setor eólico tem muito a ver com essa estruturação fora do Brasil também. Então nós temos aí hoje um escritório e base operacional no México para atender basicamente o mercado da América Central, e nós temos também uma base e escritório em Houston, Estados Unidos, para atender a América do Norte.
Então, estamos bastante atividades hoje já, inclusive nesse momento estamos fazendo ensaios especiais num grande cliente aí, nos Estados Unidos, que é uma grande parcela da empresa hoje está migrando para esse tipo de diagnóstico, a parte de ensaios especiais. Então, nós temos grandes contratos aqui no Brasil, no setor offshore, para esse tipo de diagnóstico, que é mais uma expectativa de vida e condição de vida útil do enrolamento, a parte estatórica, assim dizer, estator e rotor. E aí acabamos migrando também para o mercado externo, né? Estados Unidos, México, para atender aquela região específica. A questão de logística, ela impacta muito hoje, né? Então, quanto mais perto a gente está do cliente, mais rápido a gente consegue atender. E vocês fazem prospecção lá fora? Os clientes já encontram vocês aqui no Brasil por ser uma referência aqui dentro? É até engraçado a gente tocar nesse tema. Na verdade, a nossa venda ela é muito por indicação. Então, nós temos hoje uma base de clientes bastante considerável, e esses clientes, por serem empresas que atuam não só no Brasil, grandes players, obviamente, eles têm assets, né, têm equipamentos operando em outros países, a gente acaba sendo convidado e levado a atendê-los nesses outros países também. O mercado de energia ele está cada vez mais sendo controlado por grandes grupos de empresas que têm sua geração distribuída em várias fontes, inclusive, né? Então a gente acaba atuando em eólico, em térmicas, em hidro, levado muito por clientes que nós já temos hoje. Então, e assim foi para a questão do mercado norte-americano e México também. E tem uma novidade aí, a partir de julho nós vamos estar cruzando o oceano, vamos para a Europa também. Vai abrir uma unidade lá. Uma base operacional na Europa para atender o mercado europeu. Estão atendendo o mundo inteiro. Essa é a ideia. Já atendemos hoje, a partir do Brasil, né? Então já tem cases aí em mais de 40 países de trabalhos executados. E a ideia agora é conseguir chegar um pouco mais perto para geograficamente estar mais acessível aos clientes também. Assim como fomos para o Nordeste, né? Para o setor eólico, uma necessidade do momento. A gente acabou colocando uma base operacional lá para estar um pouco mais próximo e conseguir atuar com velocidade melhor para atender o cliente de forma mais rápida, né? E seguindo essa linha do mercado eólico, vocês comentam que já repararam mais de 500 geradores dentro do mercado eólico. Esses geradores estão queimando antes da hora? Tem algum problema ali que vocês conhecem, né? Como é que está a vida de quem é dono de parque eólico? Porque se vocês já repararam mais de 500 unidades, tem alguma coisa acontecendo, Israel. E aí? Tem, Ricardo, esse eu acho que é o grande tema que nos traz aqui, né? É falar sobre esse tipo de falha e essas falhas que os clientes vêm sofrendo. E de fato, sim, a Ecovis, né? Ela começou a entregar serviços nesse mercado por conta de demandas dos clientes, né? Então a gente já atuava há muito tempo em outros mercados, então mineração, papel e celulose, siderurgia, né? Oil e gas, offshore, e nossos clientes geraram essas demandas para falhas recorrentes em máquinas elétricas operando em torre eólica, né? Então a gente se deparou aí com falhas recorrentes. Isso acontece em todos os fabricantes. Todos os fabricantes. Então, todos os fabricantes que entregam geradores para aplicação em nacelles aqui no Brasil, a gente já atuou, já fez algum tipo de intervenção. Então, a gente mapeou uma série de módulos de falha, desde problemas relativos à lubrificação, até problemas que estão relacionados, e aí esse é o problema mais recorrente que a gente vem identificando ao longo do tempo, que é relativo ao enrolamento do rotor. Quando a gente fala, aí a gente precisa também separar um pouquinho, quando a gente fala das soluções, ou das tecnologias para aplicação em eólico. Então a gente tem as máquinas gearless, então são as máquinas que operam diretamente conectadas às pás, e temos as máquinas que aí os DFIG, os geradores que são os geradores de indução que operam aí conectados ao multiplicador. Então quando eu tenho a máquina gearless, a gente tem alguns módulos de falha,
que a gente verificou. Alguns deles relacionados à concepção e projeto, que torna a máquina suscetível ao ambiente externo, e aí sofre por conta disso, mas com outros problemas envolvidos. E as máquinas que são as chamadas máquinas de FIG, as máquinas com rotor bobinado, onde aí sim a gente encontra esse módulo de falha mais recorrente, que é o problema no Star Point, ou o ponto de conexão estrela no enrolamento do rotor, que é um enrolamento trifásico, diga-se de passagem, né? Que é acessado através do anel coletor e do conjunto porta-escova, que fica na parte LOA da máquina. Então aí é um problema bastante recorrente, que a gente encontrou em vários equipamentos de vários fabricantes que têm essa solução integrada e aplicada para os geradores, aí, geradores de indução. Exato, enquanto você falava aí, eu pensei num ponto aqui que eu posso falar, você não pode, Marcelo também não pode, não vamos falar, mas eu vou falar, né? Eu sempre olhei para o fabricante do aerogerador, eu falei, ele entrega a máquina, ele entrega o aerogerador funcionando, mas ele não é especialista, não conhece profundamente tudo aquilo que tem ali dentro. Isso pode gerar um pouco de polêmica, porque uns entendem mais, fabricantes, outros entendem menos. Mas, de modo geral, o fabricante não entende profundamente de paz, de reparo de paz, de manutenção de paz, de análise de óleo e de geradores. Isso tem mudado. Eu estou vendo que vários players têm se aprofundado mais nisso, mas até pouco tempo atrás, os fabricantes de aerogerador não faziam sequer medição nenhuma no gerador. Não abria, não inspecionava. Isso está assim ainda, Israel? Me diga, não sei se você está acompanhando isso, está desse jeito, está melhorando, como é que você vê? Vamos lá, né? O projeto do eólico, né? Torre, todo o conjunto de retificação, paz, né? A gente observa, né, nas vivências que teve. Eu mesmo participei de um projeto de desenvolvimento da máquina elétrica para aplicação em torre, né? Então você vê de fato, né, que você tem um fabricante que entrega a solução torre, diga-se aí, a gente usa o termo plantada no parque eólico, né? E essa torre, ela é composta por componentes oriundos de outros fabricantes. Então, de uma certa forma, em alguns casos, ela é uma montadora. Sim. Então, é claro, a especificação do gerador, isso incorre num documento bastante completo, né, que busca parâmetros ou exige parâmetros de projeto e desenvolvimento bastante criteriosos, mas no fim do dia, né, a especialidade, ou vamos dizer, o que quem entrega o parque é a solução completa, né, e não, de repente, algum componente em específico. Mas eu acompanhei, né, o que a gente recebe de fato são especificações bastante completas. Eu não sei se isso ao longo do tempo tem mudado. A gente está num cenário agora que o mercado eólico, ele deu uma freada bastante considerável. A gente teve a saída dos grandes montadores e grandes montadores, usando o termo, né? Os fabricantes. Os fabricantes que saíram aqui do Brasil. Então, hoje são poucos que montam, né, essas máquinas. Mas eu imagino que a tendência é que isso se mantenha, essa metodologia de entrega da solução de geração eólica. Entendi. Ô Marcelo, e me fala uma coisa. Esses geradores eólicos foram projetados para operar por 20 anos. Em teoria, é isso, um parque eólico, 20 anos. Mas os defeitos, as falhas nos geradores aconteceram com muito menos tempo. Tem gerador falando com 5 anos, com 6 anos. Isso me parece uma tendência de piora com o passar do tempo, com o envelhecimento da máquina. Quando é que vocês enxergaram que o problema estava começando no setor eólico? Porque no começo do setor, você pensava muito em paz, desgaste, trinca, se pensava muito em gearbox, danos prematuros, até a hora que chegou as falhas nos geradores. Quando é que vocês perceberam que, olha, aqui tem um problema, tem pouca gente vendo, vamos entrar como Ecovis para poder ajudar esse setor? Bom, é até engraçado você comentar, né? O nosso primeiro contato, assim dizendo, com o setor eólico foi em 2019, mas mais aprofundado, assim dizendo. Foi num dos fóruns de OIM, do eólico que a gente participa hoje anualmente, né? E nos painéis, a grande
questão e a grande discussão sempre esteve focada justamente no que você falou. Pá e gearbox. Pá e gearbox. Tanto é que em um dos painéis lá sobre manutenção eu fiz até uma pergunta, curiosidade mesmo. Eu falei, tá pessoal, eu só ouço falar de pá e gearbox. Vocês não têm problema em gerador? Porque é muita máquina, são muitos equipamentos instalados. Então, como a gente atua em diferentes segmentos, todo equipamento infelizmente dá problema. Por questões operacionais, por problemas de concepção, de projeto, processo e tudo mais. E o que chamava atenção é que no eólico a gente, ninguém fala de gerador, ou seja, o foco de um fórum de OIM não era o gerador, porque até então não tinha tanto problema, mas com o passar do tempo, a partir de 2020, a gente acabou percebendo mais falhas. Antes já tinha algumas falhas mais esporádicas, mas essas falhas elas acabaram aumentando com o passar do tempo. E aí você vai estudando um pouco mais o mercado, você entende que a máquina, o setor está mais maduro, o tempo de operação dos equipamentos já está um pouco maior e, consequentemente, você vai ter mais incidência de falha. Aí você até comentou 5 anos, 10 anos, 6 anos. Nós temos geradores, a gente já fez trabalho em geradores com 2 anos de operação. É muito pouco tempo para um projeto de 20 anos que você espera operar sem ter muito problema, né? Especialmente pela aplicação. A manutenção numa nacelle é muito mais complexa do que você fazer a manutenção no chão, assim dizendo. Então Sim. Envolve muito mais, uma operação mais complexa, o acesso é mais difícil. Existe uma limitação técnica de reparo, então tem equipamentos que a gente consegue reparar, tem equipamentos que a gente não consegue. Então, basicamente, a gente consegue associar, obviamente, o tempo de operação com a grande maioria dos problemas. Não é uma regra, mas na sua grande maioria, depois de 5, 6 anos, as máquinas estão começando a apresentar problemas. Mas não era para acontecer, né, Marcelo? 5, 6 anos é pouco tempo, né? Eu fico pensando nisso, sabe? O que é que está acontecendo com esses geradores de eólica no Brasil, né? Eu visitei uma hidrelétrica, eu gosto muito de hidrelétrica, visitei algumas, visitei uma recentemente, Israel, de 116 anos de operação. E a bichinha está lá, operando com suas dificuldades, está mais 116 anos. E tem hidrelétrica de 70, 80, 60 anos de monte no Brasil, né? Na eólica, os 20 anos teóricos, o cara chegou a metade e já está queimando tudo, né? Está dando problema para tudo quanto é lado, né? Será que é o quê? É o projeto, são as condições ambientais, a operação, até mesmo a manutenção? Aí eu queria ouvir um pouquinho dos dois. A pergunta é fácil, eu quero ver a resposta, que ela sei que ela é mais difícil. Vamos lá, né? A nossa vivência, assim, a gente entende que são um conjunto de fatores. Claro que em alguns fabricantes, em algumas máquinas, alguns desses parâmetros se destacam e são mais fortes, né? Você tem problemas que são mais críticos. Mas a gente já se deparou com todos esses elementos provocando a falha das máquinas, né? Então, desde do que a gente entende como uma falha de projeto, ou seja, um projeto prevê um sistema que não é rígido o bastante para suportar as condições de operação. Coisas relacionadas que a gente entende à fabricação, quando você vê a aplicação de materiais que não são adequados para máquinas que trabalham com níveis de temperatura bastante elevados. Questões relativas à manutenção, quando você vê máquinas com uma grande quantidade de lubrificante. Então, ao você está lubrificando o sistema de mancal, mas acaba lubrificando o interno da máquina. Então, a gente já se deparou com esse tipo de situação. Então, para algumas máquinas, alguns elementos se destacam mais. Então, desde problemas de projeto a problemas construtivos, de processo e até de manutenção. Uma coisa importante que a gente observa, Ricardo, para esse tipo de aplicação, são essas máquinas, o nível de densidade de potência nesses equipamentos. Então, o gerador para aplicação eólica, o gerador de indução ou a máquina síncrona, as soluções, ou até a máquina de gaiola, o motor de gaiola que é aplicado para a geração eólica, são máquinas com uma densidade de potência muito grande. O que isso quer dizer? São máquinas que trabalham no limite da temperatura.
Então, são máquinas extremamente exigidas. Então, os componentes que são utilizados para conceber essas máquinas, e aí a gente fala muito do sistema de isolação que é suscetível a essas condições de operação. Eles acabam sofrendo. Então, qualquer, vamos dizer, desvio, né, nesses materiais ou nessa condição de operação, você tem máquinas trabalhando acima da elevação térmica para a qual ela foi projetada. E a gente observa isso, né, quando a gente vê sistemas de isolação deteriorados ou construções lá no enrolamento do rotor frágeis à operação de uma máquina que tem variação de rotação. A gente sabe disso, essas máquinas, elas trabalham com inversor de frequência, então elas têm uma incidência de chaveamento bastante considerável nos enrolamentos e acabam sofrendo com isso. Agora, o Israel, me fala uma coisa. Os geradores são diferentes. Talvez aí 90% dos geradores eólicos no Brasil são DFIG, que é um gerador com diâmetro menor, fica dentro do invólucro da nacelle. E os que não tem gearbox, né, são os geradores gearless, Isso. Eles são maiores e eles têm uma refrigeração externa, eles não ficam dentro da nacelle, não tem como, ele tem uma refrigeração externa, passa por dentro e sai. Existem defeitos diferentes acontecendo ali, nesses dois tipos de máquina? Me parece que sim, né? Sim, a resposta é sim, Ricardo. São defeitos, inclusive, que estão relacionados a essa construção, né? Então, a gente tem aí um fabricante que sofreu bastante quando chegou no Brasil, né? Porque a máquina era muito suscetível, principalmente às condições ambientais aqui do nosso litoral, regiões com alto nível de salinidade. Então, a máquina sofria bastante. Máquinas que sofriam no sistema de ímãs permanentes. Então, a gente observou situações onde o ímã ele acabou oxidando, então perdendo as suas características e estufando, gerando um material e provocando o arraste entre o rotor e o estator da máquina. Módulo de falha, esse que você não observa numa máquina DFIG, que aí, por sua vez, tem um enrolamento, né, o rotor é um enrolamento trifásico, que aí sofre, e a gente observou de novo, né? Uma fragilidade, muitas vezes, na região de sustentação do star point, o ponto estrela do enrolamento. De modo geral, então, essas máquinas que são DFIG têm muito a ver com star point? Na sua grande maioria das falhas, a gente observa muito isso, e inclusive a Ecovis, ou seja, os clientes, através da Ecovis, fizeram planos de manutenção, intervindo antecipadamente aos equipamentos, porque sabia-se da iminência da falha nessa região. Então a Ecovis desenvolveu a solução de processo, de colocar, de uma certa forma, fazer um retrofit no rotor, colocando suporte para dar uma sustentação mecânica maior, aumentando a espessura dos materiais aplicados, as barras de cobre, diminuindo a densidade de corrente nessa região e promovendo, né, um aumento da vida ou freando, né, essa possível falha na máquina. Então, antes que a máquina viesse a falhar, o cliente optou de uma forma correta a intervir nos equipamentos, promovendo uma melhora nessa região. E essas eventuais falhas, elas deixaram de acontecer tão prematuramente. Então, de fato, sim, essa região é uma região bastante... Isso é um problema muito grande para quem administra um parque eólico. Ninguém quer ver máquina queimando, ninguém quer ver máquina tendo que descer por causa que precisa de guindaste. Então, isso que você está me falando é fazer um retrofit antes que queime a máquina, para evitar que, de fato, ela queime. E se ela queimar, ela pode ser uma queima mais severa, a ponto de ter que utilizar um guindaste, aí é onde o custo é muito mais caro. As empresas de energia, elas estão com essa visão de fazer retrofit ou estão primeiro apanhando, sofrendo, queimando, para depois acordar que tem que fazer um retrofit? O que você acha, Marcelo? Bom, vamos lá. Eu acho que nós fomos a primeira empresa que adicionou um elemento rotativo
no rotor de geradores de FIG aqui no país. Isso foi baseado em quê, inclusive, né? De novo, nós somos especialistas em máquinas elétricas rotativas. Então, se eu olho um gerador de FIG do Manacelli, ou do gerador eólico, eu olho um motor de anéis que toca um moinho de uma mineradora, eles são construtivamente muito parecidos e a concepção operacional é a mesma. Ele também é duplamente alimentado, rotor e estator. E se você olha a diferença entre os equipamentos, entre as máquinas, entre a concepção, o projeto e a própria execução, é muito diferente. Eu acho que o Israel colocou um ponto interessante, Ricardo, que e até você comentou, né? Hidro, você tem máquinas muito antigas, nós damos manutenção em máquina de 90 anos de operação, como você mesmo colocou. Só que são máquinas grandes, você tem uma área muito grande para dissipar todo esse calor, assim como as máquinas gearless, também a área digamos assim, de metal, de estrutura, ela é maior, ou seja, a dissipação de calor é muito mais... Ela é mais robusta. Ela é mais robusta, mas se dissipa mais calor também. Então, se eu pegar, por exemplo, máquina de FIG, a gente tem máquinas no Brasil operando a 150 graus de temperatura absoluta. Você não vê 150 graus numa máquina gearless. Já teria que estar em quanto, mais ou menos? Então, esse é um ponto, né? Se a gente pega, por exemplo, setores fora do eólico, a tua elevação de temperatura, o ΔT, ele normalmente é de 80 graus de placa ou de projeto. Caramba. Ou seja, se eu tenho um ambiente de 40, eu posso subir mais 80, eu chego a 120. Mas, aí muita gente fala, tá, tudo bem, mas a minha classe de isolação é F, 155 graus. Ok, aquele é o limite do teu isolante. Você quer levar a tua máquina ao limite do isolante dela? O ideal é que isso não aconteça. Infelizmente acontece. Diminui a vida útil, né? Exatamente. Muito... A curva de diminuição ela é muito brusca. Apesar de que a grande maioria dos problemas que a gente enfrenta no setor eólico, eles não são no estator, são no rotor. Quando acontece no estator, normalmente ele é consequência de um problema rotórico. É uma bandagem que soltou por sobreaquecimento, um curto sobe e você danifica o estator por consequência. Tem alguns casos, poucos casos no setor, que tem máquinas de média tensão, 11 kV. A grande maioria são máquinas de baixa tensão, 690 volts. Então você não tem tanto problema de efeito corona, por exemplo, ou problemas dielétricos no estator, porque o teu nível de tensão é baixo. Então o problema maior é corrente. E aí um grande problema que a gente observa nas máquinas de FIG, além, obviamente, do projeto e tudo mais que o Israel já comentou, é o processo adotado. Nós pegamos máquinas em que a solda, o ponto de conexão, ele não tinha 25% de contato. Então, uma máquina que já tende a trabalhar muito quente ou já é um ponto de extrema fragilidade, você ainda tem uma deficiência no processo causado por operador mesmo. Infelizmente, essas máquinas são manufaturadas, né? Você não tem... Ok, ela é uma produção seriada, mas é muito, muito feito à mão ainda, né? Então, se o processo não é bem controlado, a gente acaba tendo muito problema nesse sentido, de execução mesmo. Não só o projeto, mas também o processo. Sem contar essa questão da densidade de potência por carcaça. A máquina é muito pequena, ela é muito enxuta. Isso que vocês comentaram é muito importante, né? Ela tem a classe que poderia aguentar a temperatura, mas se você pegar hidrelétricas, termoelétricas, imagino eu, essa mesma classe é a classe máxima, mas não é a classe de operação, você está operando mais abaixo. Sim. E pelo que eu entendi, na hora que você tem essa mesma classe, que é qual? É a classe F ou H, mas aí você está operando em cima dela. Sim. Você vai diminuir a vida útil, vai estragar, vai danificar de maneira antecipada, né? Será que isso tem a ver com a falta de tropicalização, que é o que se fala tanto do setor? Dizem que as máquinas que vieram para o Brasil, todos os fabricantes, não foram ajustados para o perfil de vento e temperatura daqui. Tem a ver com isso também ou não? Olha, a gente não tem uma opinião formada sobre isso, né? De novo, a gente tem uma série de elementos que provocam, né, essas falhas. A gente observa essas questões. A gente sabe, essas máquinas operam com inversor de frequência, então a gente tem um agravante.
A gente tem questões relativas ao sistema elétrico, essas máquinas baixarem carga, subirem carga, né? E tudo isso são condições que submetem a máquina a situações extremas de operação, né? A gente sabe que um ou outro fabricante, de fato, quando veio para o Brasil, ele não se atentou a essas questões climáticas, salinidade, né, que afetam diretamente a estrutura da máquina. Mas o que a gente vê é essas condições de máquina trabalhando no limite e uma questão de otimização de projeto. Então você tem aí projetos que tem um foco em otimizar a fabricação. Então é linha de produção. Então tudo que você pode otimizar na fabricação da máquina para que você tenha um custo menor na fabricação, isso é feito. Então a gente tem aí máquinas que, de uma certa forma, elas são simples, mas que operam numa condição extrema. No limite. Isso. É impossível não fazer esse tipo de comparação quando a gente vai para o mercado de uma aplicação de um turbogerador, de um hidrogerador, uma máquina para acionamento industrial, onde a gente tem aí robustez na construção estrutural da máquina, onde sistemas de mancais mais robustos, sistemas de ventilação mais robustos, e aí a operação dentro da classe térmica abaixo, né, da classe térmica da máquina, né? Então a elevação de temperatura já com a previsibilidade para trabalhar abaixo da classe térmica da máquina. Isael, Marcelo, essa é uma informação muito relevante, né? De que a máquina opera na sua classe térmica permitida, mas no limite. Exato. No limite térmico do isolante, do sistema de isolação. Ele vai degradar, então, de maneira mais rápida. Então, se você chegar para alguém que opera uma hidroelétrica, assim como tem clientes no setor eólico, que tem hidroelétricas e tem eólicas, você falar para alguém que faz o OIM de uma hidroelétrica, o operador que está lá, o gestor que cuida da hidroelétrica, falar que você tem uma máquina trabalhando a 120 graus de temperatura absoluta, ele vai mandar parar o equipamento, com toda certeza, porque ele não está habituado com esse nível de temperatura. Já no setor eólico, isso se normalizou. Sim. Porque a máquina é muito pequena. Então, de novo, obviamente tem uma série de fatores, né, que acabam levando a isso. O principal deles, com certeza, é a questão de custo, né, otimização de custos para viabilidade de projeto. Quanto maior a tua máquina rotativa, maior vai ter que ter o teu gearbox, maior vai ter que ser a tua estrutura de sustentação. Isso tudo se soma e lá no final o custo do projeto vai acabar ficando mais alto. Então, existe uma busca por enxugar para trazer isso aí num valor mais baixo possível. E se a gente pega equipamentos do mesmo fabricante operando no Nordeste e equipamentos operando no Sul, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que tem máquinas iguais da mesma, né, característica, inclusive, mesmo fabricante, mesma série, assim dizendo, eles têm a tendência de falha no Nordeste é maior do que no Sul. É mesmo? Mesmo com a variação de vento que se fala tanto do Sul e Nordeste não, mas por essas características tem. É uma série de fatores que contribuem para isso, né? Uma delas, obviamente, a tua intensidade de vento é diferente, ou seja, você exige mais do equipamento no Nordeste do que você exige dele na região Sul, mas o ambiente de trabalho muda um pouco também. Se eu tiver 5 graus de ambiente mais baixo, o meu resultado na temperatura absoluta do equipamento vai ser mais que 5 graus, com toda certeza. Porque a minha refrigeração vai ser um pouco mais eficiente. Entendi. Bom, agora tá fácil, vamos complicar esse negócio aqui, né? Porque, cara, nós estamos vivendo um momento do setor que é lamentável, que se chama curtailment. É isso. Ou seja, além de tudo que vocês já falaram, a tendência é de piorar. E eu pergunto isso porque essas máquinas eólicas no Brasil, elas estão parando de manhã e voltam no final da tarde. Um dia, 2, 3, 5, uma semana, ok. Até porque a hora tem vento, a hora não tem. Mas já faz 1 ano, 2 anos, onde elas estão parando todo dia. Esse ciclo de temperatura, quer se esfria, quer se esfria. Isso causa algum dano para o equipamento? Isso vai dar problema, isso, lá na frente para alguém?
Muito bem colocado, Ricardo. Esse é outro grande problema. Na verdade, o ciclo térmico do material isolante ou do equipamento, ele interfere diretamente na qualidade do material isolante. Imagina o seguinte, o cobre tem um coeficiente de dilatação, o aço tem outro coeficiente de dilatação, o aço que é o núcleo onde a bobina está inserida. O material isolante que envolve o cobre e protege ele do aço tem outro ciclo, outra Coeficiente, né? coeficiente de dilatação. Então você tem 3 elementos básicos, obviamente tem outros, né? Com dilatações diferentes. Então esse esquenta, esfria, ele vai com certeza diminuir ainda mais essa vida útil. Tem uma discussão muito grande hoje no setor, não só de eólica, obviamente, mas de grandes térmicas, que também, infelizmente, estão sendo obrigadas a partir e parar todo dia. E a máquina não foi projetada para Tem essa térmica condição. passando por isso? Tem, infelizmente. É pior que a eólica ainda. É pior que a eólica, porque além, obviamente, da máquina elétrica, você pega uma turbina a gás de 120 mega, para você tirar ela do zero e colocar em operação, você leva 3, 4 horas para estabilizar a operação dela. Aí você vai rodar por 8 horas, a ONS vem para você e fala, preciso parar de novo. Ou seja, em grandes ativos também está acontecendo. Tanto que teve discussões bastante importantes no último encontro do SIGRE, que tratou exatamente dessa questão aí de grandes ativos que estão sendo obrigados a entrar nesse mesmo ritmo aí, nessa mesma condição operacional, que é o parte para. Você sabe que eu trabalhei muito com o ONS em tempo real, bons tempos que eu era operador de sistema, e uma coisa eu lembro de lá, o ONS, ele determina a operação da planta dentro dos limites dela. Ele nunca pede para uma planta subir a tensão acima do que ela suporta, ou reduzir, injetar mais reativo ou menos, corrente acima do limite do equipamento. O ONS sempre respeitou o limite dos equipamentos. Porém, a impressão que eu tenho agora é que uma situação nova aconteceu por causa do curtailment e existe uma limitação que é essa, Marcelo, que você falou, as termoelétricas não podem ficar tendo esse ciclo, parte para, as eólicas não podem também. Inclusive teve uma empresa de eólica que entrou com um documento no ONS dizendo: não posso parar, vai danificar meus equipamentos. E a impressão que eu tenho é que o ONS, com todo respeito, mas não está olhando da mesma maneira como ele olhava antes. Ele está falando o seguinte: curtailment é para parar e pronto, né? Eu não sei se vocês têm acompanhado isso ou não, mas a impressão que o ONS deixa é que aquele limite do equipamento, ele até agora ele respeitava, mas nesse momento o sistema ele é importante, ele precisa, então isso está ficando um pouco de lado, sabe? O Marcelo colocou bem, né? As máquinas, elas são projetadas com expectativa de partidas ao longo da operação dela. Desculpa te cortar, regimes operacionais. Também, né? Então, quando se especifica uma máquina, a gente tem o regime de trabalho, o regime de operação. Isso é muito usual para acionamento, né, mecânico. Então, quando eu vou especificar um motor elétrico, então eu preciso saber o regime de operação. Mas a gente, quando fala em máquinas para aplicação em geração, né, isso aí sim é um problema que, inclusive, ele contribui com a diminuição da vida útil da máquina. Ele acaba. Quanto mais partidas eu der, é como se eu estivesse mantendo essa máquina operando por um determinado tempo. E ela não está operando, ela está repetindo as partidas. Isso, então, acaba afetando também a vida útil dos equipamentos. Então, o Marcelo falou, houve uma discussão bastante importante no encontro em Florianópolis do SIGRES, onde se trouxe esse tema, né? E, de uma forma geral, todo mundo concordou com essa situação, né? Que, de fato, se admite que essa situação hoje de controle e operação dos equipamentos no sistema elétrico acabam afetando a vida útil das máquinas. Muito ligado ao sistema de isolação, de novo, né? Que é o mais suscetível a essas questões térmicas, as questões ambientais que influenciam a máquina elétrica. Sim. Agora, Israel, existem fabricantes que estão mais suscetíveis à falha ou é geral isso daí? Eu sei que você não vai poder falar, mas eu tenho que perguntar. Vamos lá, você fala Ricardo. assim, toma cuidado que tem um ou dois aí que tem mais falha, ou não?
é para todos? Como a gente começou aqui o nosso bate-papo, né, a gente já observou em todos os fabricantes algum tipo de módulo de falha. A gente observa em alguns fabricantes a incidência de um módulo de falha mais comum, né, que é o problema no start point, aquele ponto estrela do enrolamento do rotor. A gente observa isso com mais frequência. Mas a gente já pegou máquinas de determinado fabricante com todos os módulos de falha num único equipamento. Então, situações relativas à lubrificação, a afrouxamento do feixe da tubulação da caixa de ventilação, problemas da disposição e posicionamento dos cabos de ligação na parte interna da máquina, materiais aplicados, como eu tinha falado, que não são adequados para essas funções. Então não dá assim para apontar, né? Mas eu também não sei se eu faria. É meio geral, né, então. É meio geral. Todos têm. Agora, todos têm. Estava aqui torcendo para ser um módulo de falha só por fabricante. Tem alguns aí que tem muito mais. Sim, Ricardo. O quê? Estão falando de 1, de 5, de 10, mais ou menos. Complementar aqui, na verdade, assim, a grande maioria das falhas, por incrível que pareça, existe um modo de falha bem comum, né, que todos é uma dor comum para quem trabalha com máquina de FIG, que é o start point. Mas tem muito modo de falha, cabo, passagem de cabo por placas, cabo em rotor, que é o que? Na verdade, são pequenas falhas, até vou dizer, até certo ponto, bem juvenil, assim dizendo. É mesmo? Porque são problemas que facilmente você eliminaria se o teu processo de fabricação fosse mais bem elaborado. Então, talvez essa velocidade na produção de máquinas, ela acabe atrapalhando em certo ponto. Então, por exemplo, nós pegamos muitos casos com cabos de saída do estator que são amarradas com aquelas fitas plásticas. É óbvio que isso aí vai dar problema com 3, 4, 5 anos. Ela vai ressecar, vai soltar. O cabo cai em cima, roça um no outro, acaba dando problema. Então, de novo, são erros muito fáceis de serem resolvidos no processo de fabricação. Então, vamos lá. Aí é difícil você chegar no ponto e dizer, não, é um erro de projeto ou é um erro de processo. Porque a gente não tem acesso ao projeto original, assim dizendo, do equipamento. Mas chama atenção porque esses mesmos fabricantes produzem máquinas para outros tipos de aplicação que não trazem esse modo de falha ou esse erro básico, assim dizendo. Então eu vejo que é algo mais relacionado a uma questão de velocidade e muitas vezes corte de custo. De novo, eu vou bater outra vez nessa tecla aí. Ô Marcelo, eu se me lembro bem, quando é um projeto de hidrelétrica, o proprietário da usina hidrelétrica, ele tem o time dele ou o time contratado para fazer uma engenharia do proprietário lá no fabricante. Acompanha o fabricante do gerador, de outras peças, né? Para garantir que o fabricante ele esteja executando aquilo que você está comprando mesmo, vamos dizer assim, né? Mas na eólica isso não aconteceu, Israel, Marcelo, isso não aconteceu. O cara fabrica lá e te entrega aqui e pronto. Não é verdade? Isso pode ser uma das falhas de não ter tido... E na época os fabricantes de aerogeradores, eles nem abriam para isso, ou abriam muito pouco, né? Então quem comprou uma... Não foi o uso da engenharia de maneira profissional, auditando, acompanhando a fabricação. Então foi entregue a campo coisas como essa que você está falando. Como é que pode ter um gerador operando que você paga, que investiram milhões, às vezes bilhões, e o equipamento não é adequado e tem falhas até juvenis, né? Tem normas de fabricação e tem boas práticas de fabricação. Eu ouço dizer que se aplicar, como você falou mesmo, grandes hidrelétricas nos tempos áureos, assim dizendo, do país, quando estava em expansão esse segmento, e até hoje, né? É que não se fazem mais grandes hidrelétricas, né? Se você pegar o pessoal que trabalha com consultoria para esse tipo de segmento e colocar para validar um projeto eólico, não passa nenhuma máquina. Nenhuma máquina. Fato. Ricardo, eu de novo... É difícil não falar chorar, né? isso, mas infelizmente é a realidade. Eu vivi um projeto, né, o desenvolvimento de uma máquina elétrica, uma máquina de FIG, para aplicação em eólico. Assim, o rito de validação do equipamento ele foi bem rígido.
A auditoria, o acompanhamento dos processos produtivos. Eólica? De eólico, tá? Então, a minha experiência, né, hoje, para responder a tua pergunta ali, a minha experiência, a experiência do Israel profissional, a gente foi submetido na época a um processo bastante rígido. Não sei se isso para outros fabricantes ele era feito, mas isso tem que ser falado porque a minha experiência foi um processo com a sistemática bastante crítica, desenvolvimento de fornecedor, análise do projeto, análise de processos, uma bateria de ensaios do protótipo bastante crítica. Mas a gente, de novo, né, a gente já se deparou com situações de algum fabricante que a gente tem esses erros primários, né, de você colocar um material que não tem a suportabilidade para operar naquele nível de temperatura ou naquela aplicação ali, né? É como se fosse aqui é feito para dar problema ou para estragar em pouco tempo, né? Não quero te desanimar, mas já está começando a aparecer problema também desse caso específico citado aí. Então, a gente que já era uma boa referência. Não interviu ainda nesse equipamento, mas infelizmente também... Mas nós podemos dizer que quem não teve problema então, é só uma questão de tempo, vai ter. Muito provavelmente vai ter. Vamos lá, eu acho que problema, independente do segmento, todos têm. Infelizmente, são equipamentos rotativos. Em todos os segmentos que nós atuamos, a gente tem problemas. Térmica tem problema, hidro tem problema, enfim, é geral, né? Infelizmente, são máquinas, né? Elas vão falhar em algum momento. Obviamente, a gente espera que essa falha seja lá para o final ou até depois da vida útil. Aí, de novo, vamos na hidrelétrica, né? Tem hidrelétricas que já cumpriram o seu papel, digamos assim, ela já cumpriu toda a vida útil esperada e ela segue operando, inclusive pelo dobro do tempo que ela foi projetada para, né? A gente tem problemas no setor de térmicas também, que é muito parecido com isso. Tem máquinas aí com 10 anos falhando também. Uma incidência considerável. Mas, obviamente, o setor eólico, eu acho que ele sofre um pouco mais, justamente por essas questões relacionadas à velocidade da fabricação ou tempo de entrega. Acho que é muito justo, muito apertado esse prazo aí, sabe? Agora, uma das coisas que se discute muito no setor é a extensão de vida útil. O parque foi projetado para 20 anos. Todo mundo que tem parque eólico na casa de 15 anos ou um pouco mais está pensando, estendo ou não a vida útil de um parque. E isso me parece muito complexo. O foco hoje aqui é falar de gerador, mas tem várias coisas ao redor que tornam isso muito complexo. Mas vamos lá, olhando para o gerador. E aí, você apostaria num parque operando com mais de 20 anos? Pergunta fácil, hein, Marcelo? Vamos lá. Eu, assim, para responder isso e para apostar, eu precisaria conhecer muito bem o meu ativo. Eu precisaria saber do histórico de manutenção, das intervenções feitas, das condições de operação. Eu precisaria conhecer muito bem o meu ativo, porque tudo que a gente vem falando aqui no nosso bate-papo traz essa condição de falhas prematuras, de condições de operação severas. Então, é difícil. Quem quiser encarar esse desafio precisa estudar bastante. Precisa estudar bastante, conhecer. E aí, nós temos outros componentes, né? De novo, a nacelle tem aí como elemento, que é o elemento principal da nossa discussão, que é a máquina elétrica. Mas a gente tem outros componentes, nós temos descontinuidade de algumas linhas de produtos, de componentes no sistema de retificação, no sistema de transmissão, né? Até componentes auxiliares de lubrificação, de refrigeração, que hoje já não são mais fabricados. Então, eu aconselharia quem quer, tem vontade e acha que pode encarar esse desafio, conhecer bastante seu ativo. Ter uma boa engenharia de manutenção, que desenvolve aí uma gama de componentes sobressalentes, que desenvolve um bom plano de manutenção, né, que está atento à máquina, que está atento a condições de operação e que se prepare antes de simplesmente assumir aí
uma extensão de garantia ou até assumir sozinho a manutenção de um parque. Vamos aproveitar um pouquinho mais desse ponto, Israel. Será que o segredo para estender vida útil de um parque eólico é uma manutenção preventiva bem feita? É uma preditiva bem feita? Isso faz uma diferença dentro desse período dos 20 anos? E aí a segunda pergunta é, isso está sendo bem feito na visão de vocês? Bom, vamos lá. Eu acho que é uma série de fatores, é a combinação de todos eles. Você ter uma operação adequada, você ter uma manutenção adequada, não só que, infelizmente, o mercado de manutenção do setor eólico ele ainda não está 100% maduro. Então você atua muito na correção, você não trabalha tanto na predição da falha, você não se antecipa ao problema. Até por como é que eu vou dizer, esse conhecimento que ainda está acontecendo em relação ao setor de eólico, né? Se a gente pega hidroelétricas, mineração e outros segmentos, você tem hidroelétrica 100 anos trabalhando. Então, são máquinas e são condições de operação muito mais conhecidas. Então, o mercado eólico, eu acho ele bem imaturo até certo ponto ainda, sabe? Tem melhorado bastante, a gente tem visto um movimento interessante de profissionais, né, entrando. Acho que as empresas estão apostando mais na manutenção, de modo geral. Eu tenho algumas ressalvas em relação à operação estar na mão de quem fabricou o equipamento, porque, na verdade, dificilmente você vai apontar um problema seu, no final das contas. Qual que é a tendência? É você levar o equipamento até o limite dele, acabou o contrato, você entrega para o operador, e aí o problema é um pouco mais complexo. Então eu acho que é uma série de fatores que vão contribuir para que você tenha uma extensão de vida útil. Em teoria, se você pega uma máquina que operou com 10 anos e você controla ela, você sabe da condição operacional, faz medições recorrentes, acompanha a condição dela, obviamente questões mecânicas você vai substituir, rolamento, próprio gearbox, você tem componentes mecânicos que tem desgaste natural, você vai ter que ficar, né, substituindo com o passar do tempo. Isso do ponto de vista mecânico. Do ponto de vista elétrico, acho que é mais o entendimento de como o equipamento se comportou até aquele momento lá. Então, é difícil você pegar 2 anos e você conseguir estimar uma vida útil ou estimar como é que aquela máquina vai se comportar. Você sempre tem que ter um V0 e, a partir dali, traçar uma linha de vida, ou entender o quanto você já... Eu, na verdade, acho que tem que ir pelo contrário. Você tem que entender quanto você já consumiu da vida útil e não dizer quanto que ela ainda dura, porque a duração ela tem muitos fatores que interferem nisso, mas o quanto você consumiu da vida útil esperada, você consegue medir. Isso tem métricas hoje que você consegue acompanhar melhor. Você sabe que, ouvindo essa tua resposta aí, eu faço questão de registrar aqui o que eu penso sobre isso, né? Para mim só vai dar para estender vida útil de um parque eólico seguindo 2 princípios no mínimo, tem mais. Mas o primeiro dele tem que fazer manutenção direito, tem que fazer uma preventiva bem feita. Tem empresas que ela evita parar a máquina o máximo possível, acelera a manutenção, pula a manutenção, focando a curto prazo na geração. E ela está deixando a preventiva para um segundo. Parece estar sendo feito, mas não é tão eficiente, né? E se você não faz bem, por exemplo, uma lubrificação do rolamento de pitch, já era. Um dia você vai ter um prejuízo enorme com isso. Danificou o rolamento, já era, né? A outra coisa para estender vida útil, só vai dar para fazer, Israel, no meu conceito, se for primarizado. Se não for primarizado, a conta não vai fechar. A conta do OEM vai estar lá em cima, o risco vai estar lá em cima. A empresa que não primarizou, ela não vai ter o domínio, não vai saber fazer conta e dominar todo o processo. E aí vai ser muito difícil dela continuar a extensão de vida útil de um parque eólico. Eu concordo ali com o Marcelo, né, que esse mercado ainda está um tanto quanto imaturo com relação ao proprietário do parque, né, quem opera, fazer a manutenção, porque a gente vem aí de uma sistemática onde o fabricante, né, detinha a manutenção, a operação e manutenção dos parques. Agora que a gente vê esse movimento de algumas primarizações, né? E, de novo,
Eu acho que uma boa engenharia de manutenção, conhecer o seu ativo, um bom plano de manutenção bem aplicado. E a gente está falando de manutenção, pessoal. A gente não está falando de uma equipe de manutenção que vai intervir no enrolamento. Isso deixa para um especialista. Não há por que você desenvolver um especialista dentro do teu time para fazer uma intervenção, uma solda, né? Então, a manutenção tem que estar focada na manutenção. Disponibilidade do equipamento. É o dia a dia, né? É o dia a dia, é o plano de manutenção, é a inspeção, é a sensitiva, é a inspeção predutiva, é utilizar ferramentas que vão avaliar a condição de operação da tua máquina. E analisando todos os aspectos. Analisando não só os aspectos elétricos, mas os aspectos mecânicos, nos que diz respeito à vibração, à condição de corrosão de algumas partes e peças, condições de vazamento, de lubrificantes, de sistema de refrigeração. Então, existe várias técnicas que podem ser customizadas para o mercado e para a característica construtiva da tua máquina. Nós temos máquina que tem porta-escova e escovas que demandam atenção, que podem estar operando, mas gastando em demasia a escova e gerando um pó. Esse pó está indo para onde? Isso está sendo expurgado? Isso está ficando no ambiente? Então tem uma série de boas práticas e de técnicas que podem ser aplicadas num bom plano de manutenção. Claro, não vão garantir ou não vão eliminar completamente, 100%, a chance de uma falha, porque nós estamos falando de máquina elétrica, que é suscetível a uma série de fatores internos e externos. Mas você mitiga bastante a chance desse tipo de ocorrência. Ah, ok, ótimo. Nós estamos aqui numa fase de entender o problema. Eu vou fazer uma última pergunta desse momento de entendimento do problema. Eu queria ouvir o comentário, a resposta dos dois, tá? Baseado em tudo isso que vocês falaram aqui até agora, como é que estão os donos de parques eólicos? Eles estão deixando mais a máquina queimar, sabendo de tudo isso e depois dar um jeito de reparar? Ou eles estão agindo preventivamente, fazendo o retrofit que vocês comentaram que é uma possibilidade de ser feita? O que tem sido mais o caminho? Como é que as empresas estão, os gestores de OEM, as empresas, investidores estão olhando? Como é que eles estão fazendo? Vamos lá, eu acho que a pergunta é bem interessante, Ricardo, e ela tem uma conexão direta com a questão do curtailment que você comentou antes. Nós notamos que nos últimos anos, essa intervenção de forma antecipada, ela diminuiu. E eu acredito que tenha muito a ver com a questão de corte de custo mesmo. Obviamente nós entendemos toda essa questão, um operador de parque ele precisa fechar conta no final do dia. Mas talvez essa conta, lá no final, o fechamento dela pode sair mais caro. Então, infelizmente, a gente vê que hoje estão deixando acontecer alguns problemas para daí você agir em cima. Quando, infelizmente, a questão maior que eu coloco se você atua antes da falha, a chance de sucesso no reparo ela é muito maior do que você atuar depois que a falha aconteceu. E até de não ter guindaste na história. Exatamente. De novo, é um curto elétrico você não controla. Então, pode ser algo pontual, como pode ser um curto de magnitude maior que não dê reparo. Sim. Então, teve casos em que nós, inclusive, subimos, a gente sempre busca alertar o cliente quanto a isso. Existe sim uma chance de reparo, mas existe uma chance de não dar reparo. Isso vai depender de alguns ensaios, testes que a gente consegue fazer e muitas vezes até durante o processo de reparo, de abrir, porque é como uma cirurgia lá, né? Você tem que desmontar a parte do equipamento, você vai abrindo, chega num ponto que talvez você se depare e diga, não, daqui eu não vou conseguir passar. Então eu vou ter que interromper a ação corretiva, porque eu já atingi um limite irreversível, assim dizendo, de reparo. Então, mas voltando ao teu questionamento, eu acho que tem a ver com a questão de corte de custos, sim. Eu acho que muitos estão deixando para agir pós-falha e não preventivamente. Sim. Ou seja, o curtailment está afetando. As empresas estão com menos dinheiro em caixa, OPEX de manutenção, e aí
tá um pouco na sorte ali, evitando fazer reparos preventivos, retrofits e tentando agir depois que aconteceu o problema. Você concorda com isso também? A gente tem esse entendimento, é uma leitura que a gente faz, né? A gente não pode aí validar isso, mas a gente tem esse entendimento que a rota mudou um pouquinho, né? Que opera e faz manutenção de parque deixou um pouco de lado essa cultura da intervenção de uma certa forma antecipada à falha, para deixar agora a máquina falhar e aí nesse momento sim acionar um fornecedor para fazer a recuperação corretiva. A gente observa hoje que o movimento está um pouquinho diferente do que era lá atrás, quando a gente começou grandes campanhas, centenas de máquinas para recuperar. E a máquina, o problema existe, o problema está lá. Nós estamos falando de máquinas fabricadas em série, que têm o mesmo projeto, a mesma concepção, foram fabricadas na mesma linha de produção. Então aquela que não falhou, para quem vai nos assistir, né? A tendência dela falhar é muito grande. É muito grande e isso tem que ser dito. Isso tem que ser dito porque a gente viu isso. Então... E assim, olha, é interessante, nós gastamos um bom tempo aqui tentando entender o problema, mas eu acredito que foi possível entender, as pessoas viram e ouviram que o problema é sério. Aí eu pergunto para vocês agora, mudando a chave para diagnósticos, né? Quais são as ferramentas de diagnóstico que vocês da Ecovis possuem e que pode ser aplicado lá no parque eólico para evitar que o gerador queime, ou se ele queimar que seja mais pontual e que não seja uma falha de maior porte? Como é que a Ecovis consegue ajudar com isso na questão diagnóstico de falha? Bom, vamos lá. Existem vários tipos de ensaio, que inclusive são replicados conforme fábrica, né? Quando você fabrica um equipamento, você valida o resultado do processo de fabricação através de ensaio, seja ele resistência à isolação, soro de teste, tangente delta. Para máquinas de média tensão, por exemplo, tem alguns parques eólicos que têm máquinas de 11 kV, aí você pode usar o sistema de descargas parciais para fazer o monitoramento. Mas eu diria que isso estaticamente falando, tá? Tem ferramentas hoje sendo introduzidas no mercado de diagnóstico rotativo também, através de assinatura de corrente, por exemplo, para máquinas de FIG. Ainda é algo que está em estudo, assim dizendo, né, existem casos bem-sucedidos. Hoje, o fabricante, assim dizendo, nós temos um bom contato com ele, o principal fabricante, que é norte-americano, ele estima uma taxa de acerto de 70% de predição de falha, através de assinatura de corrente, análise de assinatura de corrente. Isso mais focado para rotor. Estator, é o mesmo rotor, né? Aí para a parte estática você tem surge teste, consegue fazer um tangente delta em alguns equipamentos, ele te traz números interessantes e um cenário da qualidade do material isolante bom. E aí, obviamente, de novo, né? Nós voltamos a questão que a gente comentou antes. Infelizmente, em alguns casos, você tem que abrir o equipamento e abrir a conexão para inspecionar fisicamente a deficiência que está lá dentro. Aí recompor, especialmente a questão de start point, né? Recompor solda. Nessas máquinas que nós retrofitamos, vou te dizer que 95% delas nós tivemos que recompor ou melhorar o sistema já adotado em fábrica por ter tido uma deficiência durante o processo de fabricação. Então, mas falando de testes elétricos, tem uma série de ensaios aí. No rotor, o surge teste ele ajuda bastante. A parte estatórica, eu diria que o tangente delta e resistência de isolação é um acompanhamento bom para conseguir entender um pouco mais, né, Israel, a questão operacional. Não, excelentes colocações. Eu quero até pedir para o Israel adicionar aqui o seguinte: tudo isso que o Marcelo falou, eles são ações para fazer antes que o gerador queime, depois que ele queimou. Tem algumas coisas que dá para ser aplicado antes até. Como é que lá o líder do parque, o gerente, né, o chefe lá do parque, ele consegue identificar, ele tem como identificar alguma coisa e falar, opa, esse gerador aqui,
ele está apresentando problemas ou ele teria que fazer uma ação preventiva, preditiva em todas as máquinas para entender como é que está o perfil das máquinas deles? Vamos lá. Hoje existe essa ferramenta que o Marcelo falou, que você não precisa, de uma certa forma, disponibilizar a máquina por muito tempo. Você para a máquina para fazer as conexões elétricas e aí pegar uma assinatura de corrente. Então é algo que é meio incipiente ainda, que se está buscando as tendências para conectar o que ele indica como falha com o que de fato está acontecendo na máquina. Então é algo que permite você fazer uma rota e aí analisar a condição da máquina. E existem os testes estáticos, que são ensaios que trazem uma condição do sistema de isolação, da condição da máquina, pensando em intervenção elétrica e ensaios elétricos, onde você precisa parar a máquina. E aí o ideal é quem faz a gestão da manutenção dentro daquele plano de manutenção que eu falei para desenvolver, você buscar indisponibilizar a máquina por determinado tempo e inspecionar a máquina e submeter ela a esses ensaios, para que você possa aí avaliar a condição e se há uma indicação de algum módulo de falha operando na máquina. Então, provocar um surge-teste, uma inspeção visual, ela traz muita informação. Se você ter acesso às partes internas, você vê pontos de aquecimento, pontos de desprendimento, pontos onde efeitos do tipo corona começam a aparecer. Então você vê essa degradação em região de cabo ou na própria região dos enrolamentos e até já degradação de alguns materiais isolantes. Então um bom plano de manutenção, inserindo aí esses ensaios, podem trazer dados, então é medir para controlar. E eles têm acontecido mais no estator ou nos rotores das máquinas, ou nos dois? Os problemas aparecem mais em um ou outro. Isso pensando em máquina de FIG. Como a gente falou, né, é o rotor. É o rotor? Hoje o enrolamento do rotor é o que tem a maior incidência de falha nas máquinas aplicadas. Uma questão interessante que eu observo no setor eólico é que uma ferramenta bem comum na indústria é a análise de vibração, mas ela é pouco utilizada e pouco aplicada no setor eólico, e ela te traz muita informação da condição operacional do equipamento. Alguns parques hoje já estão caminhando para isso, mas na verdade é um ponto que até chama a atenção. Você tem um equipamento rotativo de alta complexidade, com redutores, com multiplicadores no caso, que você não faz uma análise de vibração em tempo real, assim dizendo. Alguns até têm sensoriamento, mas aí não é feita uma análise, ou você não tem especialistas em vibração no teu time de manutenção preditiva. Mas tem mudado. A gente viu nos últimos anos aí que, inclusive, tem empresas que estão migrando, que estão caminhando e até se expandindo no setor eólico, fazendo monitoramento de vibração. Porque até agora a gente falou só em elétrica, né? Mas é um equipamento rotativo que muitas vezes o problema elétrico ele até tem uma correlação direta com o problema mecânico. Ele acaba sendo um resultante. Você pega as barras de um fechamento de neutro do estrela do rotor, ela rompe por vários fatores, por circulação de corrente, por temperatura e a grande maioria das vezes por vibração ou movimentação em função da vibração. Então, lá no começo, quando a gente começou o bate-papo aqui, nós até colocamos que nós fomos, acho que a primeira empresa que colocou um elemento rotativo no gerador para fazer uma correção, assim dizendo. Foi justamente um sistema de travamento mecânico das barras para que elas não se movimentassem tanto como elas se movimentam, que acabava causando esse tipo de falha. Okay. O foco de vocês, o foco da Ecovis é fazer um reparo up tower. Ou seja, tentar ao máximo evitar que o gerador ele tenha que descer, porque se ele tiver que descer, é para fazer algo muito maior, o custo é muito maior no gerador, no guindaste e por aí vai, né? Queria te perguntar o seguinte, existe algum defeito que é mais difícil de se identificar lá em cima, up tower? Porque são vocês que sobem, os times de vocês, e eles fazem análise e aí chegam à seguinte conclusão: dá para reparar o up tower ou não? Esse daqui não vai dar. Quais são os defeitos mais difíceis de se encontrar numa máquina? Vamos lá. Assim, a Ecovis,
não só no eólico, né? Ela é empresa hoje Field Service, então a gente tem um portfólio de serviços para campo extremamente amplo. Então, se o ativo do nosso cliente ele tem algum módulo de falha, é preciso se atuar nele desde a intervenção mais simples, Ricardo, para ir lá fazer uma inspeção visual, uma coleta de vibração, até uma intervenção mais complexa, com substituição de parte do enrolamento, substituição de uma barra do estator, substituição do cabo do rotor, né? Então, tudo isso a gente consegue fazer em ambiente de campo. Quando a gente vai para o eólico, o que a gente entrega hoje para o mercado é o serviço Field Service, buscando para que o cliente tenha menor indisponibilidade, essas questões relativas à movimentação, descer uma máquina dessa, dispor de uma máquina de carga, um guindaste de grande porte, né? Então, a gente busca e preza por isso. Quando, infelizmente, a gente não consegue ter êxito, né? Quando um dano, aquele dano que a gente fala, que pode ser prevenido com a intervenção antecipada à falha, ele é muito severo. O Marcelo citou bem, né? Um curto-circuito sendo alimentado, ele pode trazer um dano muito severo que não permite uma recuperação em loco. E quando é que a gente não consegue, ou tem uma dificuldade maior? Quando aquela falha no enrolamento do rotor, ela acaba adentrando para o enrolamento abaixo do sistema de bandagem. Então a gente perde o acesso àquela região. Então aí eu não tenho condições de fazer um reparo, de trazer uma solda, de recompor aquela região. Então aí, infelizmente, a gente precisa dar essa má notícia para o cliente de que ele tem que descer a máquina dele, botar uma máquina de carga, indisponibilizar o ativo dele por um determinado tempo. Agora vamos pensar em boas práticas que o gerente da planta, o supervisor da planta, que eles possam fazer no dia a dia para tentar minimizar um risco de queima, né? O que um líder de manutenção numa planta ele poderia estar fazendo de maneira preventiva para ser surpreendido, para não ser surpreendido com queima de máquinas? E aí pode ser com o time dele, pode ser contratando especialistas como vocês. Quais são as boas práticas que ele deveria fazer para tentar evitar uma queima antecipada de gerador? Bom, eu acho que a grande questão é você ter dados na mão. Hoje não adianta você fazer uma série de ensaios se você não registra isso e você não faz um acompanhamento. Então, de novo, né, a gente tem que tratar o equipamento e comparar resultados. Inclusive, traçar um paralelo com condição operacional. Então, a gente precisa entender o bacana, eu acho que o interessante eu sempre falo o seguinte: quem entende da operação do equipamento não somos nós, são os operadores em si. A gente entende da concepção e da estrutura do equipamento. Então, se a gente somar o know-how de operação de quem opera efetivamente o dia a dia do equipamento e tem acesso a esses dados, temperatura, vibração, condições operacionais, partidas, paradas, e soma as medições elétricas a toda essa série de ensaios que nós comentamos antes, a gente consegue trazer isso tudo para o mesmo registro de dados, assim dizendo. Em conjunto, acho que a gente consegue fazer traçar pelo menos, de novo, não uma expectativa de vida, e sim como é que a máquina se comportou até aquele momento, e a partir disso fazer uma extrapolação e dizer, não, ok, nós estamos bem aqui, não precisamos fazer uma intervenção, inspeções visuais, como o Israel muito bem colocou. Uma máquina suja, contaminada, ela vai tender a falhar muito mais rápido do que uma máquina que está limpa. Adotar, talvez, teve alguns casos de clientes nossos em que a nacelle era muito quente e a entrada de ar para refrigeração do gerador era dentro da nacelle. Ele já se transferiu isso para captar ar de fora. Obviamente esse ar ele não entra em contato com o invólucro do gerador, ele passa através do trocador de calor. Com isso você diminui a temperatura de operação. Então tem alguns fatores que eu acho que o trabalho em conjunto a quatro mãos entre quem conhece do equipamento e quem conhece da operação é o que vai trazer um resultado mais adequado e mais bacana do ponto de vista de operação e manutenção. Esse monitoramento preditivo
Estamos falando de coletar dados de vibração, de temperatura, que nem você comentou, né? Entre outros. Isso hoje é bem feito pelas plantas? É fácil de conseguir isso? Ou seja, tá no sangue dos profissionais ou é algo ainda que poderia melhorar? Deveria ser. Deveria ser. Deveria ser, mas a gente enxerga que nem sempre é. De novo, eu acho que hoje nós vivemos num momento tecnológico, assim dizendo, extremamente favorável, que a gente tem sensor para tudo. Obviamente não adianta você encher a tua máquina de sensoriamento se você não aproveitar esses dados que eles vão te entregar. Então acho que tem que ser com parcimônia, assim também toda essa implantação de sensoriamentos, né? Mas tem muito sensor hoje de temperatura, de medição de corrente em contatos, tem sensores de vibração extremamente avançados que você joga na nuvem, você tem acesso aos dados. Eu acho que a grande questão ainda hoje alguns clientes eles são muito fechados para compartilhamento de dados, e nós até entendemos isso até certo ponto. Existem, né, algumas empresas elas não compartilham muitas informações, mas eu acho que se buscar um meio termo do operador fornecer dado operacional com quem faz uma manutenção preventiva, juntar todas essas medições elétricas, mecânicas e de operação, e você colocar tudo isso no mesmo banco de dados, assim dizendo, a chance de você conseguir agir antes da falha vai ser muito maior. Tem muita informação hoje, mas eu vejo que essa informação ela ainda não é bem tratada da forma como deveria ser. Legal, isso é interessante, Visael. E você acha que treinamento, capacitação pode sanar isso? Pode melhorar essa situação? Porque muitas vezes as empresas olham para treinamento como um custo. E às vezes quem está nos cargos de liderança não consegue entender que aquele curso que está trazendo para dentro ele vai capacitar o time dele para ter uma ação como essa, tão importante de gestão de manutenção, de adequá-la, de torná-la mais eficiente, e muitas delas não fazem. Vocês têm ministrado treinamentos de capacitação para geradores, para manutenção preventiva e preditiva de geradores no mercado eólico? Ótima pergunta, Ricardo. Assim, o conhecimento sempre foi e sempre vai ser, né, uma ferramenta e uma forma de você melhorar o que você faz, para fazer melhor. Então, treinamento, a capacitação da tua equipe permite que você tome decisões melhores, você faça com mais eficiência, você busque fazer o correto, né, que o Marcelo pontuou. Daqui a pouco eu torno o meu equipamento uma árvore de Natal cheia de acessório e não uso isso para nada. Então, todo o plano que eu faço de manutenção e o que eu quero buscar de parâmetros tem que ter uma utilidade. Ele tem que ter uma continuidade para que eu possa comparar a tendência e aí posso aplicar isso efetivamente num bom plano de manutenção. E aí, nesse viés e nesse caminho, a gente tem e a gente ministra isso, a gente entrega isso para os nossos clientes, que de graça, sem custo. De forma gratuita, diga-se de passagem. Capacitação gratuita. Uma capacitação. Boa. E aí, vamos lá, pessoal. A gente traz um material que está muito relacionado a essa experiência. Eu faço um parêntese, o seguinte, a gente não está aqui se colocando como agora os entregadores da solução definitiva para os problemas das máquinas elétricas aplicadas em eólico. A gente está aqui trazendo elementos, experiências, situações que a gente vive, que viveu, vive e vai viver, né, com relação a módulos de falhas, situações. Então é preciso aí um movimento de quem especifica, de quem opera e de quem faz manutenção. Então todos esses caminhos precisam ter um trabalho para que você tenha lá uma máquina disponível com confiabilidade. E a gente ajuda um pouquinho, trazendo essa nossa experiência, material didático de qualidade, atualizado, baseado em cases, em situações de campo, em situações vividas, sem viés para um ou outro fabricante, mas pensando no ativo, no equipamento elétrico. A gente entrega assim, Ricardo, e está aqui à disposição. Nosso cliente que nos assiste, ele pode nos acionar, entrar em contato. A gente vai ter o prazer em poder estar compartilhando esse pouquinho de conhecimento
dessa nossa vivência que a gente tem nesse mercado. Esse treinamento é feito aonde, Israel? Lá na unidade de vocês ou vocês vão até a empresa, o parque eólico? Como é que tem sido feito aí? Bom, vamos lá. Na verdade, a intenção e a ideia dos treinamentos, até hoje nós fizemos apenas um na nossa base, lá em Santa Catarina. Os demais foram todos in company, no cliente ou na região. Então a gente teve no Nordeste, tivemos no interior de São Paulo, agora tivemos no Rio, vamos ter agora no Espírito Santo. Então a gente busca fazer esse treinamento, mas ele é mais focado no conceito da máquina elétrica rotativa. De novo, eu gosto muito do termo de fazer o processo a 4 mãos. Eu não conheço muito da operação de um parque eólico, como um todo o parque. Você precisa entender da operação do parque. E eu acho que a sintonia do operador fazer esse processo bem feito, entendendo como é que é o conceito de fabricação e de concepção do aerogerador, ele vai trazer um resultado bastante positivo. Você entender como é que o equipamento sofre com variações de carga, com condições diferentes de operação, o que isso impacta, eu acho que ele vai te trazer uma forma otimizada de operar o equipamento. Então o que te leva mais isso, é esse conceito de projeto e processo de fabricação de máquinas elétricas. Entendi. Tem muitas empresas que têm uma área de engenharia de confiabilidade, né? E ali dentro tem profissionais preparados para esse tipo de ação, treinamentos são direcionados para eles, mas muitas empresas não têm isso. Elas precisam ter uma área de engenharia de confiabilidade dentro dela, ou vocês, como Ecovis, podem apoiar e ser essa engenharia de confiabilidade para essa empresa que ou não quer ter, ou não tem estrutura para ter, ou ela é menor. Como é que vocês enxergam isso? Hoje não é um produto que a gente entrega, né? Hoje, da forma como a gente opera, a gente se coloca de uma certa forma mais como um consultor, entregando experiências, entregando vivências, né? E aí contribuindo, acrescentando, trazendo opiniões a partir de situações já vividas. Uma empresa de grande porte, que aí a engenharia de confiabilidade não vai atuar só sobre a máquina elétrica. Nós temos uma série de equipamentos que exigem também esse olhar de manutenção. E aí nós falamos de sistemas de transmissão, de redutores, de acionamentos, de ventiladores, de desfibradores, refinadores, moinhos, né, que também requerem equipamentos com complexidade tão grande quanto uma máquina elétrica, que exigem essa estrutura interna para que a máquina, para que a indústria possa operar, né? Então hoje a gente não tem esse produto, esse serviço, né, de engenharia de confiabilidade. A gente tem aí, né, a nossa experiência que está aberta para que a gente conversa, a gente atende muita gente, fala com muita gente, a nossa presença hoje é muito grande no mercado e a gente entrega essas vivências, né, relatórios, situações e sugestões com relação a ações que o nosso cliente possa tomar para melhorar a condição de operação ou a condição de manutenção da máquina. Ô Israel, me fala uma coisa, com relação a custo de reparo, é muito mais econômico, muito mais barato reparar do que fazer uma troca de gerador? Eu sei que sim, mas me fala um pouco disso. Vamos lá, Ricardo. Boa pergunta, hein? Olha a saia justa aqui quando a gente fala de valores. Mas nós temos essa solução de recuperação, né? Mas se a gente for falar a relação entre uma intervenção dessa, Optower, né? Atuando na máquina, na torre, né? Com relação à máquina nova e os custos para se fazer essa movimentação, a gente está falando de diferenças bastante grandes, né? Então, em média, aí, uma intervenção numa máquina de FIG para uma recuperação do Star Point, que tanto a gente falou aqui, né? Fazer aquela melhoria, o retrofit, inserir uma melhoria na questão da fixação e rigidez mecânica, a gente está falando de valores dedicados ao serviço ali, considerando os materiais aplicados, de 40 a 60 mil reais, conforme o fabricante da máquina, né? E conforme até se eu vou ter que trocar o cabo do rotor ou inserir algum outro trabalho. E aí nós temos um custo
que se soma a esse, que é relativo à mobilização do time. Então, colocar o time em campo, né, seja o parque, mesmo a gente tendo 2 grandes blocos no Brasil, onde estão localizados os aerogeradores, né, seja no Nordeste, ou seja no extremo Sul, a gente ainda tem uma variação com relação a custo de mobilização. Então a gente está falando de custos que variam aí da casa de 60 a 80 mil reais para uma intervenção de recuperação do start point ou troca do cabo do rotor de um aerogerador DFIG. Israel, e quanto tempo costuma demorar um reparo como esse? Com certeza é muito menor o tempo do que esperar o gerador queimar, contratar um guindaste, parar, descer o gerador, substituí-lo, muito mais rápido, não é? Com certeza, Ricardo. Aí quando a gente fala de tempo, não tem assim como se comparar, né? A intervenção que eu acabei de falar o preço, a gente executa em média de 4 a 5 dias. Então você fica aí, a gente pode começar a atividade numa segunda-feira e na sexta-feira da mesma semana tá entregando o gerador para operação. Então você vê que é um tempo de indisponibilidade muito pequeno. É muito rápido, né? Sim, e com um benefício considerável, pensando no que a gente entrega para o nosso cliente. Marcelo, o que você acha que o setor precisa fazer para evitar essas paradas longas, para evitar esse custo alto de manutenção? Tem muito a ver com o que o Israel já disse, mas se você tiver algo a complementar também. Eu acho que a grande questão, né, lá no começo a gente conversou a respeito, é a dificuldade de acesso a uma nacelle, a um gerador eólico, falando especificamente do gerador. Não é equipamento que está no chão, então existe uma série de questões que tem que ser cumpridas para você acessar e obviamente existem limitações de reparo também. Então vamos lá, se nós formos falar comparando com equipamentos que estão down tower, eu consigo rebobinar a máquina por completo, inclusive em campo. Up tower eu já não tenho essa possibilidade pela dificuldade de acesso e dificuldade de espaço físico, né? Então, acho que até complementando a questão de Israel, a grande questão aí sobre custo, o custo do reparo, ele é uma fração do custo de mobilização só do guindaste, sem você considerar todo o reparo por si só em oficina ou em outro ambiente de trabalho, né? Então, eu acho que é mais nesse sentido. Preventivamente, você adotando essas técnicas, esses processos de intervenção prévia à falha, você consegue evitar com certeza uma semana de máquina parada vai te economizar uma boa quantia financeira e um bom tempo a troca de um gerador up tower com certeza é muito mais longa do que 4 dias de intervenção preventiva, assim dizendo, para evitar com que a falha aconteça, né? Agora eu tenho observado muitas empresas de maneira independente atuando nesse setor. Me parece que tem de tudo aí. Tem até donos de parques eólicos achando que entendem de gerador e querendo fazer sua própria manutenção para reduzir custo. Qual que é a visão de vocês sobre isso e como é que a Ecovis ela se diferencia das demais empresas nessa atuação de serviço nessa área especificamente? Vamos lá, a gente vê esses movimentos já há muito tempo, né? Isso é algo que me parece até cíclico, né? Empresas que se aventuram, tentam entrar no mercado, acham que tendo algumas ferramentas, com 1 ou 2 pessoas, são capazes de aí entregar para o mercado uma solução completa, algo que seja perene, né? Algo que possa depois entregar uma confiabilidade, uma garantia do que faz. Então a gente vê, isso é natural dos mercados, seja no mercado eólico ou seja em outros mercados, aparecerem, né, empresas que se colocam como reparadores ou como prestadores de serviço, né? Então a gente mantém aquela a seriedade no que a gente entrega, sendo muito técnico no que a gente faz, respeitando os limites. Se a máquina dá reparo, a gente o faz. Se a máquina não dá reparo, a gente deixa isso bem claro para o nosso cliente. Quando faz o reparo, a gente coloca muito bem as condições de contorno,
porque nós estamos atuando num defeito que tem como causa raiz questões relativas a projeto, processo, como a gente falou. Então a gente muitas vezes faz um retrofit, adiciona uma melhoria, mas na essência a gente não está atuando sobre o projeto original da máquina. Então a gente deixa isso bem claro. E a gente segue confiante, a gente sabe a qualidade do nosso serviço e o que a gente entrega para o mercado como um todo. Não só no eólico, digo isso, mas para todos os mercados da indústria no Brasil. Agora, pelo que eu conheço da Ecovis, vocês são uma empresa de alta tecnologia, capacitação técnica, excelência na execução, tudo isso o mercado já conhece vocês. Mas parece que vocês estão indo um pouco mais, ou bem mais do que isso. Vocês comentaram de um projeto chamado TDPS, que envolve a Índia, um fabricante, que vocês estão trazendo uma novidade aqui para o mercado brasileiro, que vai, acho que surpreender, vai mudar a cara do setor, porque é algo que ninguém nunca fez ainda. Me fala um pouco disso, conta para o setor eólico, o que é que vocês estão trazendo de novidade para o Brasil? Vamos lá, Ricardo. Obrigado pela pergunta e pela oportunidade de a gente estar colocando isso aqui. No último dia 26, quinta-feira passada, a gente anunciou para o mercado. A Ecovis, o grupo Ecovis acabou de assinar um contrato. Então hoje, para o Brasil e a América Latina, nós passamos a ser representantes exclusivo do fabricante TDPS. TDPS é um fabricante indiano, e aí que já tem 25 anos de mercado, tem uma frota entregue no mundo de mais de 8 mil máquinas, uma empresa que é dedicada a soluções elétricas para máquinas elétricas rotativas. Então toda a linha de motores e geradores para o mercado, essa empresa produz, projeta e fabrica e entrega para o mercado. E a partir de agora, a Ecovis passa a ser esse representante exclusivo, entregando esses produtos no Brasil, ajudando na especificação, na precificação, na negociação e, claro, trazer esse produto entregue aqui para os nossos clientes, dando mais uma opção para os nossos clientes, no caso de uma reposição de máquina, num projeto novo, ajudando o nosso cliente aí com a nossa expertise a especificar a máquina, olhar a aplicação e propor para ele uma opção de acionamento, seja o motor de gaiola tradicional, seja a máquina 5, o motor 5, seja o motor de anéis, seja o turbogerador por um acionamento com uma turbina a vapor, uma turbina a gás e toda a linha de máquinas para aplicação em hidro. Então, a partir de agora, esse grande projeto que a gente está abraçando e está trazendo para os nossos clientes aqui no Brasil. A TDPS é uma gigante na Índia, né? Por que ela escolheu o Brasil? Por que ela escolheu vocês para representá-los aqui no Brasil? Bom, a TDPS ela é Toyodenki Power Systems, a origem dela é no Japão, mas ela está estabelecida na Índia hoje. Ela entrega geradores não só, obviamente, para o setor eólico, mas turbogeradores de 2 polos até 250 mega. Então, fabricou muito tempo como white label, inclusive, para outros fabricantes, ou seja, a estrutura fabril e de engenharia dela serviu de alimentação para grandes players mundiais. É uma marca bastante consolidada na Ásia, ela tem uma presença muito forte nos Estados Unidos. Então, na verdade, nós até chegamos neles através do escritório dos Estados Unidos, pela nossa presença lá também. E aí, como eles estão buscando essa expansão para o mercado latino-americano, que é um mercado ainda um greenfield, assim dizendo, no ponto de vista de geração de energia. Se a gente olhar mundialmente, o consumo per capita na América Latina ele ainda é baixo comparado com países mais desenvolvidos. Então, a tendência é o consumo de energia aqui no Brasil e na América Latina também aumentar. E, obviamente, estão em busca dessa presença e enxergaram em nós também, obviamente, essa oportunidade, até pela capilaridade que a gente tem em diversos setores, né? Como nós transitamos aí, não só em geração eólica, mas hídrica, térmica, motores,
Talvez, e por nós sempre sermos independentes, nós nunca tivemos vínculo com nenhuma bandeira de fabricante, assim dizendo, né? Então hoje é uma parceria que se firmou para o mercado latino-americano. México para baixo vai ficar sob responsabilidade da Ecovis, tratar toda a parte de comercialização de equipamentos, especificação, como o Zé colocou, e também o pós-vendas. Instalação, manutenção. Comissionamento, manutenção, desde a especificação, da venda do equipamento até o pós-vendas depois também. Para a gente faz todo sentido esse tipo de parceria, né? A gente que vive aí o dia a dia, que sabe as dores dos nossos clientes, que recebe essas demandas, esses pedidos de ajuda, às vezes até parece um pedido de socorro, né? Numa falha de um equipamento, as opções que se tem. Então isso está muito conectado com o nosso dia a dia, com a nossa presença. E além dessa entrega da venda do produto novo, claro, a gente vai ser também um representante exclusivo para a parte de service. Então, dando assistência técnica. Então, o cliente hoje no Brasil e na América Latina, ele pode enxergar e ele conta agora, a partir de agora, como a Ecovis, né, como a voz dele, como o caminho dele, para que ele possa ter esse caminho aqui para acessar esse fabricante indiano, né, entregando os produtos aqui de forma adequada, né, facilitando a chegada desse produto aqui, seja o nosso cliente onde ele estiver, dentro do Brasil e na América Latina. A gente vai fazer esses produtos chegarem com a devida especificação, com o devido controle de qualidade, e adequado à aplicação que o cliente deseja. Então, toda essa parte de service, inclusive para aquele cliente que hoje já tem um ativo de fabricação TDPS, a Ecovis hoje já está disponível para dar um suporte, para fazer uma visita, para fazer qualquer intervenção que se faça necessário. Então, a gente vai fazer, como o Marcelo falou, desde a especificação, apoiar a especificação, até a entrega, comissionamento e startup a máquina operacional. Sensacional, pessoal. Parabéns. Obrigado. Acho que nós já estamos aqui conversando aqui 1h30, talvez 2. Sabe um pouco mais. Né? Bastante tempo. Foi muito bom, um aprendizado muito grande, muita informação relevante para o nosso público do canal Energia News. E eu queria terminar fazendo uma pergunta, né? Pergunta final para vocês. Que mensagem vocês gostariam de deixar para os gestores de parques eólicos, os líderes de parques eólicos, depois de tudo que eles ouviram aqui, e espero que tenham aprendido bastante coisa, porque foi uma aula de vocês. Obrigado por isso. Mas com a mensagem final, onde é que eles encontram vocês? Como é que eles fazem para ter a Ecovis atuando como parceiro lá no parque de cada um dos clientes que existem hoje pelo Brasil afora? Bem, Ricardo, primeiro a gente agradece, né? Eu agradeço a oportunidade de a gente estar podendo falar aqui de novo. Nós não estamos aqui trazendo uma solução definitiva para os problemas das máquinas aplicadas em eólico, mas a gente reforça aqui a disponibilidade do nosso conhecimento, da nossa estrutura, da nossa equipe para suportar os nossos clientes, tanto no eólico quanto em outros mercados. E agora, dito o que nós anunciamos aqui com relação a TDPS, né? Nós trouxemos agora mais essa opção de produtos, máquinas elétricas rotativas, motores e geradores para o mercado brasileiro. Então, conte conosco, como sempre. Os nossos canais, sites, os nossos contatos, né, estão disponíveis. Vocês podem aí falar direto com os proprietários da Ecovis. Então, a gente não tem horário, a gente está disponível quando o cliente precisar. A gente está aqui para apoiá-los. Muito bom. Marcelo? Bom, eu acho que a sugestão, né, que eu gostaria de dar para quem opera, para quem faz a gestão de parques eólicos e gestão de ativos elétricos e, enfim, eletromecânicos, assim dizendo, é que busquem um especialista para te suportar no setor eólico, seja um especialista em pá, seja um especialista em gearbox, seja um especialista em automação, especialista em geradores. Eu sempre digo o seguinte, quem faz tudo ou promete fazer tudo, no final não entrega nada. Então, muitas vezes as empresas, a gente vê um movimento que as empresas acabam buscando fornecedores únicos. Mas é muito complexo você ter tantas especialidades juntas
para um fim só, numa só empresa. Isso acho que até reflete como a máquina, um gerador eólico é concebido. A montadora, ela não produz todos os itens, ela compra do mercado. Ela compra a pá do especialista em pá, ela compra o gearbox do especialista em gearbox. Ela compra o gerador do especialista em geradores. Mas eu vejo que o movimento, muitas vezes, de quem faz o OEM hoje está para buscar uma empresa só. Então, que entregue a solução completa e definitiva. Isso é muito complexo. Então, eu acho que o apoio ele tem que ser buscado em quem conhece de cada um desses componentes que a gente discutiu aqui durante o nosso bate-papo. Um especialista para cada área. Um especialista para cada dor, né? Para cada problema. Infelizmente, é muito complexo você juntar tudo numa coisa só. Então, buscar apoio específico, com know-how, com experiência comprovada, com conhecimento, com engenharia por trás. Eu acho que é a solução aí para entregar a máquina operacional. Valeu, pessoal. Ficamos por aqui. Obrigado, Ricardo. Marcelo, Zael, obrigado. Obrigado, Ricardo. Pessoal, um abraço a todos aí. Até a próxima. Obrigado. Até mais.